Olá pessoal, vou falar para vocês sobre os fármacos que atuam no trato gastrointestinal. O meu grupo é composto pela Dominique Giacomin, a Layara Pestana, o Leonardo Alambrin, a Louane Afonso e por mim, Tarcísio Ávila. O aparelho digestório é responsável por fazer apreensão, mastigação, deglutição, maceração e degradação do alimento, seja ela de forma enzimática ou por micro-organismos simbiontes. Posteriormente, ele faz a absorção de tudo aquilo que é necessário e a excreção do que não for aproveitado. Estimulantes de apetite. Os estimulantes de apetite são conhecidos como orexígenos ou orexigênicos e atuam por dois mecanismos de ação. Um a longo prazo, que regula o estoque de nutrientes, impedindo que ele se torne muito alto ou muito baixo, e um a curto prazo, responsável pela ingestão de alimento e regulação da fome. Os primeiros medicamentos utilizados foram os tônicos amargos ou amargos. Acredita que o mecanismo de ação deles é baseado na estimulação da produção salivar e, consequentemente, do apetite. Atualmente eles estão em desuso porque não têm boa aceitabilidade. A melhor forma de se estimular o apetite é oferecer alimentos altamente palatáveis, em pequenas quantidades e com maior frequência. Também pode ser feita a administração de fármacos, como as vitaminas do complexo B12 e os esteroides, que atuam na manutenção do apetite, o zinco, que aumenta a palatabilidade alimentar, os antihistamínicos H1, que ainda não têm um meio de ação esclarecido, e os benzodiazepínicos, que aumentam a ingestão alimentar de bovinos e ovinos. Fármacos eméticos. São utilizados para a produção da êmese ou vômito. A principal utilização é em quadro de intoxicação, visando impedir ou reduzir a absorção do agente tóxico ingerido que ainda está presente no estômago. O vômito é um mecanismo de defesa que ocorre naturalmente, buscando eliminar as substâncias tóxicas que foram deglutidas que possam estar no estômago ou nas porções iniciais do intestino. Não ocorre em ruminantes, roedores, cobaias e coelhos. É muito raro nos equinos e quando ocorre é pela via nasal. A êmese pode ser produzida por estimulação da mucosa gástrica através de irritação, através do aparelho vestibular, como nos casos de cinetose, ou pode ser de origem central, nos casos de infecção por vírus, ocorrência de febre e toxemia. O estímulo pode chegar no sistema nervoso central a partir dos canais semicirculares, de maneira visual ou olfatória. Assim, ela atinge o sistema nervoso central, chega no córtex e, consequentemente, ao centro do vômito. O centro do vômito sofre ainda recebe estímulos da zona deflagradora dos quimiorreceptores. Ela tem contato direto com o sangue. Por isso, qualquer tipo de substância tóxica que esteja presente no sangue pode provocar êmese no animal. A zona deflagradora dos quimiorreceptores recebe também estímulos da inervação periférica de faringe, esôfago, estômago, intestino e rins. Os eméticos podem ser de ação periférica ou de ação central. Os de ação periférica causam estímulo por irritação, estimulando os receptores da faringe e do estômago, levando essas informações ao centro do vômito pelas vias vagais e simpática. Os estimulantes de ação central fazem estimulação direta do centro do vômito, da zona deflagradora de quimiorreceptores e do sistema vestibular. Os principais eméticos de ação periférica: solução hipersaturada de cloreto de sódio, peróxido de hidrogênio a 3%, xarope de ipeca e sulfato de zinco a 1%, sulfato de cobre a 1%. Todos eles têm administração por via oral. Os principais eméticos de ação central são a morfina e a apomorfina. Eles estimulam a zona deflagradora de quimiorreceptores. Em suínos e aves, eles não têm utilidade, não têm funcionamento. Em gatos, ele pode ser tóxico.
Para os cães, a dose de apomorfina é de 0,04 mg por quilo via intravenosa e de 0,08 mg por quilo via intramuscular ou subcutânea. Isso para a indução do vômito. A xilazina é um agonista alfa-2 adrenérgico e atua nos receptores alfa-2 da zona deflagradora de quimiorreceptores. Os gatos são mais sensíveis porque eles possuem maior número desses receptores alfa-2. Pode causar sedação de aproximadamente 30 a 90 minutos. Para gatos, a dose é de 0,44 mg por quilo intramuscular ou intravenoso, e para cães 1,1 mg por quilo intramuscular ou intravenoso. Antieméticos são medicamentos utilizados para o controle do vômito excessivo, porque ele pode gerar a perda de eletrólitos, a perda de água, levando o paciente a desidratação e vários distúrbios metabólicos. É indicado nos casos de labirintite, distúrbios gastrointestinais, enjoo da gravidez e cinetose. São contraindicados no caso de envenenamento, onde o animal tem que expulsar o que está fazendo mal para ele, e convulsões. Os antieméticos podem ter efeito periférico ou central. Os antieméticos periféricos atuam reduzindo a irritação da mucosa gástrica. Podem ser utilizados alimentos pastosos, frios e a lidocaína oral, que tem efeito sedativo sobre a mucosa gástrica. Os agentes anticolinérgicos agem reduzindo a secreção no estômago e reduzindo a sua motilidade, consequentemente evitando o refluxo e a êmese. Um exemplo é a escopolamina. Os antieméticos de ação central atuam no sistema nervoso, sobre o centro do vômito e na zona deflagradora dos quimiorreceptores. Os antihistamínicos agem sobre os receptores colinérgicos, reduzindo a ação da acetilcolina e assim deprimindo o sistema nervoso central. Um exemplo é o Dramin. Os antagonistas da serotonina são usados em pacientes que sofrem tratamento de câncer para evitar o enjoo. Exemplos, o Zofran e o Nalzedron. Os bloqueadores de receptores dopaminérgicos são mais utilizados porque eles têm efeito antiemético e não causam sedação no paciente. Eles agem fazendo esvaziamento gástrico e atuam nos receptores dopaminérgicos do centro do vômito e na zona deflagradora dos quimiorreceptores. Exemplos, Acepran e Plasil. A piridoxina tem efeito sobre a produção dos neurotransmissores, inibindo a atividade do centro do vômito. Um exemplo, a vitamina B6. Antidiarreicos. São medicamentos usados para diminuir a diarreia, porque quando ela ocorre em excesso, ela pode levar o animal a desidratação ou lesões de mucosa intestinal. Acredita-se que esses fármacos atuam sobre a hipermotilidade intestinal, mas essa hipótese não é muito aceita. O que se acredita é que ela atua na hipersecreção, que pode ser causada pela má absorção ou pela perda de fluidos pela luz intestinal. Eles são muito pouco utilizados. Normalmente o paciente é tratado com fluidoterapia para repor os nutrientes, eletrólitos e a água, e só é administrado um antidiarreico em casos de diarreias prolongadas. Os antidiarreicos possuem duas classificações: os que atuam na motilidade intestinal, que são os anticolinérgicos e os opioides. Eles têm efeitos sobre a musculatura do esfíncter intestinal e sobre a musculatura circular do intestino. Exemplos são a atropina e o lomitol. Os antidiarreicos adsorventes ou protetores de mucosa atuam realmente protegendo a mucosa. Exemplos são o carvão ativado, a pectina presente na maçã. Eles impedem a ação de substâncias tóxicas. Antiespumantes são medicamentos que facilitam a expulsão de gases que ficam presos no trato gastrointestinal juntamente com o líquido. Eles têm ação sobre a tensão superficial da água
destruindo as bolhas já existentes e impedindo a formação de novas. Promove um leve relaxamento da musculatura do esfíncter cárdico, facilitando a eructação e os flatos. Esse tipo de medicamento é novo, porém vários componentes orgânicos já são usados com essa finalidade. Um exemplo é o pó de gengibre. Em humanos, um exemplo de antiespumante é o Lufital. Para bovinos, o timpanismo espumoso, que é bastante comum devido à fermentação da celulose, produzindo gases que ficam aprisionados em bolhas, a gente tem a utilização do ruminol, antizimóticos ou antifermentativos. São medicamentos que previnem ou diminuem a fermentação excessiva da celulose no rumen, no caso dos bovinos, que é a principal causa de timpanismo, ou no colo, no caso dos equinos, que leva à cólica timpânica. As substâncias mais utilizadas são a terebetina, associada ao óleo de linhaça, e a formalina, que são utilizados e são observados bons resultados para bovinos, ovinos e caprinos. Procinéticos e catárticos. São medicamentos que têm a capacidade de estimular, coordenar ou restaurar a motilidade gástrica, pilórica e do intestino delgado. Essa regulação é feita por diversos mecanismos. O miogênico, que atua na capacidade de reação sobre o músculo liso, o neural, atuando sobre o sistema simpático e parasimpático, o químico, com a liberação de vários hormônios e neurotransmissores, e o de células intersticiais, com a função de marca-passo. O principal fármaco procinético utilizado é a metoclopramida, e ela também tem um efeito antiemético. Seu mecanismo de ação é sobre vários tipos de receptores, principalmente os dopaminérgicos do tipo D2. Sobre eles, ela acaba causando uma redução da pressão do esfíncter esofágico e diminui a motilidade gastrointestinal. Ela facilita a liberação de acetilcolina para sensibilização de receptores muscarínicos e estimula receptores serotoninérgicos. Os efeitos do uso da metoclopramida. Ela aumenta o tônus e amplitude da contração gástrica, aumenta o peristaltismo de duodeno e jejum, faz relaxamento do esfíncter pilórico e aumenta a contração do esfíncter esofágico inferior. A domperidona é um antagonista dopaminérgico, tem propriedade procinética muito semelhante à da metoclopramida. Em contrapartida, não tem atividade colinérgica. A cisaprida é um medicamento procinético e a sua ação é mediada por receptores serotoninérgicos. Ela aumenta a liberação de acetilcolina. É um fármaco que não está sendo mais usado, porque ele era bastante associado a arritmias fatais em seres humanos. Catárticos. São medicamentos que favorecem a eliminação das fezes. Quando eles promovem a eliminação das fezes em consistência diarreica, eles são ditos purgantes. Quando eles promovem a eliminação das fezes de consistência normal, são ditos laxantes. As indicações clínicas são para casos de constipação, remoção de veneno do trato gastrointestinal e evacuação antes de cirurgias e exames radiográficos. Os catárticos são classificados em emolientes ou lubrificantes, formadores de massa, osmóticos ou salinos, estimulantes ou irritantes. Os catárticos emolientes ou lubrificantes fazem a lubrificação das fezes, causando seu amolecimento e impedindo a sua dissecação. Os principais exemplos são o óleo mineral, o óleo vegetal e os glucosatos. Os formadores de massa promovem o amolecimento das fezes. Principais exemplos: polissacarídeos naturais, cascas de sementes e algas. Os catárticos osmóticos ou salinos exercem uma atividade osmótica no lúmen intestinal, atraindo a água para essa região e fluidificando as fezes. Os exemplos são os sais de magnésio, a lactulose e a glicerina. Os estimulantes ou irritantes. Eles promovem a irritação da mucosa intestinal ou inibem a absorção de água, eletrólitos e nutrientes. Principais exemplos: óleo de rícino, fenolftaleína e os catárticos antraquinônicos. Antiácidos. São substâncias utilizadas para aumentar o pH gástrico através da neutralização do ácido clorídrico. São divididos em dois subgrupos:
Os antiácidos sistêmicos são aqueles que podem sofrer absorção no trato gastrointestinal e agir fora dele. E os antiácidos não sistêmicos são aqueles que agem preferencialmente no estômago. O principal antiácido sistêmico utilizado é o bicarbonato de sódio. Ele neutraliza diretamente uma molécula de ácido clorídrico, formando sal, água e gás carbônico. A desvantagem do seu uso é que, devido à grande formação de gás carbônico, ele pode levar à distensão gástrica. Os antiácidos não sistêmicos mais empregados são os sais de magnésio, os sais de cálcio e os sais de alumínio. Eles são mais utilizados porque eles podem neutralizar mais de uma molécula de ácido clorídrico. A desvantagem do uso é que os sais de cálcio, quando chegam no intestino, eles podem se dissociar e causar irritação da mucosa. Os sais de alumínio, eles podem formar complexos com os íons fosfato e impedir sua absorção, levando a casos de hipofosfatemia e de hipofosfatúria. Outra utilidade que eles têm é que os sais de alumínio eles podem funcionar como demulcentes, adsorventes e constipantes. E os sais de magnésio podem funcionar como demulcentes, adsorventes e laxantes. Inibidores da secreção de ácido clorídrico. Antes de falar sobre eles, a gente tem que entender como funciona a regulação da excreção do ácido clorídrico. Ela acontece de forma nervosa através da acetilcolina, que estimula diretamente a célula parietal e estimula a célula produtora de histamina. Ocorre também pela estimulação endócrina através da gastrina, que estimula diretamente a célula parietal e as células produtoras de histamina. As células produtoras de histamina liberam a histamina, que atua nos receptores H2 da célula parietal, levando à liberação de HCl. Os inibidores da secreção de ácido clorídrico mais utilizados: antagonistas de receptores M1, que reduzem entre 40% e 50% a secreção do ácido clorídrico. Os principais são a pirezepina e a telezepina. O fator limitante é que, por atuarem de forma sistêmica, eles levam a alguns efeitos colaterais, como a diminuição da produção de saliva, dificuldade visual e constipação intestinal. Os antagonistas de H2. Eles realizam um bloqueio reversível dos receptores H2. Os principais fármacos são a cimetidina, ranitidina, famotidina e nizatidina. Eles possuem boa absorção via oral e são excretados pela urina. O que limita o seu uso é que eles podem causar ginecomastia em homens. Os inibidores da bomba gástrica do ácido clorídrico. Eles inibem também de maneira reversível a bomba de prótons, que é responsável pela formação do ácido clorídrico. Os principais fármacos utilizados são o omeprazol e o lansoprazol. As prostaglandinas, elas inibem a secreção do ácido clorídrico, estimulam a produção de muco. O principal fármaco utilizado é o misoprostol, e o fator limitante para ele é que ele aumenta a motilidade uterina e intestinal. Os sais de bismuto. Eles possuem um efeito antiácido significativo. Os principais fármacos utilizados é o carbonato de bismuto e salicilato de bismuto. Eles podem atuar também como adsorventes. O sucralfato. Ele se complexa com o exudato do tecido que está lesado e forma um filme protetor sobre a mucosa. Ele estimula a produção de prostaglandinas, que por sua vez estimula a produção de muco. O principal fármaco utilizado na veterinária é o sucralfilme. Os fármacos digestivos. Eles são utilizados para facilitar o processo de digestão. De que forma? Eles substituem ou complementam a ação das secreções que atuam no trato gastrointestinal. Os digestivos enzimáticos. Eles atuam ativamente na digestão. Eles são substâncias ricas em enzimas como tripsina, lipase e amilase.
As principais substâncias empregadas que são ricas nessas enzimas são a papaina, a bromelina, a pancreatina e a pancreolipase. Os digestivos coleréticos, eles estimulam a produção de bile. As principais substâncias utilizadas são os sais e ácidos biliares, a cinarina, que é derivada da alcachofra, e a boldina, que é derivada do boldo. Os colicinéticos, eles estimulam a contração da vesícula biliar. As principais substâncias utilizadas são o sulfato de magnésio e o sorbitol. São utilizados também alguns alimentos com essa finalidade, como a gema de ovo e o creme de leite. Hepatoprotetores. Eles são usados principalmente em quadros de insuficiência hepática. São divididos em dois grupos, os lipotrópicos e os hepatotrópicos. Como eles agem? Eles estabilizam a membrana do hepatócito, neutralizam radicais livres e impedem a penetração de substâncias tóxicas na célula. A colina é um agente lipotrópico, facilita a degradação de gordura e a remoção dela do hepatócito. A metionina facilita a eliminação de substâncias estranhas, fornece radicais metila para o processo de biotransformação e pode possuir atividade antinecrótica. Lecitina e betaína são agentes lipotrópicos e são fornecedores de radicais colina. Hidroxicobalamina ou vitamina B12. Ela é lipotrópica, facilita a síntese proteica no hepatócito, estimulando seu metabolismo, participa da formação da colina e participa da biotransformação de radicais metílicos. A vitamina E e o selênio. Juntos, eles agem como antioxidantes. A silimarina é um antioxidante hepatotrópico e intensifica a síntese proteica do hepatócito. Agora eu vou falar para vocês sobre os principais fármacos utilizados em medicina veterinária. Para os equinos, a principal classe são os procinéticos, como a lidocaína, metoclopramida, eritromicina e neostigmina. São utilizados no tratamento do ilho paralítico ou do ilho pós-cirúrgico. Outra classe bastante utilizada são os catárticos, principalmente no tratamento de compactações intestinais. Para os bovinos, os principais fármacos são os antiespumantes, como a dimeticodona e o blotrol, para o tratamento do timpanismo espumoso. Nos felinos, os principais são os catárticos, como exemplo a lactulose, para o tratamento de megacólon e de constipações. É isso aí, pessoal. Eu queria agradecer o acesso de vocês e eu espero que tenha ajudado no aprendizado de vocês sobre os fármacos que atuam no trato gastrointestinal.